Olá! Esse é um conjunto de videoaulas que faz parte da série Negras, Atenção à Saúde da População Negra, produzida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde, o Negras. E esse é o episódio 3. Neste momento, iremos ver vídeos de pessoas compartilhando suas opiniões sobre o que é gênero e o que é sexo. Eu acho que é uma coisa muito antiga dizer que existe somente o feminino e o masculino, né? Aqueles questionários que a gente geralmente responde quando vai numa entrevista ou quando vai numa consulta, enfim. Eu acho que hoje em dia é tudo muito amplo, que as coisas estão evoluindo e que a gente precisa evoluir junto, né? Não existe só o masculino ou o feminino, existem outras coisas, pessoas que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino. Enfim, eu acho que tem uma infinitude de coisas a serem descobertas, estudadas, e a gente precisa respeitar isso. Não rotulando as pessoas. Gênero é uma tipificação, né? Pode ser uma autotipificação ou uma tipificação social que define comportamentos. Hoje em dia está muito definindo comportamentos. Comportamentos X, Y ou Z são definidos por gênero. Então, o gênero deixou de ser uma coisa científica, de gênero humano ou coisa desse jeito, para virar uma coisa mais comportamental. Sim, eu acho que a diferença entre sexo e gênero, sexo é um fator biológico, anatomia e fisiologia de cada um ao nascer, e gênero é os papéis sociais, é uma construção da sociedade em relação aos sexos. Mas acredito que a gente precisa respeitar. Existem muitas questões ainda a serem descobertas, não só, né, em relação a gênero, a pessoas, em relação a tantas coisas, e a gente precisa estar aberto para receber as novas informações, saber respeitar a opinião do outro e o que o outro quer ser, independente de qualquer coisa, de nomenclatura, enfim. Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade à nossa videoaula. Anteriormente, nós falamos sobre igualdade e equidade. Hoje, nós iremos falar sobre gênero e orientação sexual. Vamos entender então o que é sexo. Sexo, como entendemos na sociedade, é a caracterização do indivíduo a partir das suas características biológicas. Por exemplo, se a pessoa nasce com vulva, ela é classificada como do sexo feminino. Já se nascer com pênis, a pessoa será classificada como do sexo masculino. Comumente, a partir da identificação da genitália no nascimento, é atribuída à pessoa um sexo, feminino, masculino ou intersexo, e a partir disso são atribuídos também padrões de comportamentos e os papéis sociais de gênero que a pessoa vai desempenhar. Ou seja, se constrói a partir da genitália o gênero da pessoa, se homem ou mulher. Neste caso, em uma perspectiva binária biologicista, considera-se apenas duas possibilidades, ser homem ou ser mulher. Todavia, não nos cabe categorizar ou definir pessoas tendo como parâmetro a genitália, pois como veremos adiante, gênero faz parte de nossa construção identitária elaborada socialmente. Por exemplo, podemos conhecer mulheres com pênis e homens com vulva, e isso não deve definir ou exigir comportamentos. Cada pessoa precisa descobrir ao seu modo a melhor maneira de viver. O que é gênero? Há diversos conceitos para o termo gênero, mas o mais conhecido é a construção do indivíduo a partir das relações sociais e da formação da sua identidade, ou seja, a forma como a pessoa se identifica no contato e na interação com os outros. Nessa perspectiva, gênero vai além do masculino ou feminino. A identidade de gênero se constrói a partir da percepção que a pessoa tem de si mesma, independente do sexo de nascimento. A diversidade de gênero. O gênero pode ser expresso de diversas formas a partir do comportamento das pessoas, da forma com a qual elas se vestem. Pode ser definido também pelo nome ou, por exemplo, pelo corte de cabelo. Segue abaixo algumas designações de gênero. 1. Agênero, pessoa que não se identifica com nenhum gênero. 2. Cisgênero, indivíduo que se identifica com as características e definições atribuídas ao nascer, ou seja, o gênero dela coincide com o órgão genital. Temos também o transgênero, ou pessoa trans. São pessoas que transitam entre os gêneros.
Vamos ser mais práticos. Uma pessoa que nasce com órgão genital masculino, mas que se identifica com o gênero feminino. Essa pessoa nós chamamos de transgênero ou transexual. Vamos falar agora sobre orientação sexual. Mas o que é a orientação sexual? Orientação sexual é a capacidade de ter atração afetiva, emocional e ou sexual por pessoas do gênero diferente, ou do mesmo gênero, ou de mais de um gênero. Não é uma questão de escolha, portanto, não há opção sexual. As pessoas não escolhem se sentir atraídas por pessoas do mesmo gênero ou do gênero diferente. Quando falamos de orientação sexual, é importante entendermos o conceito de heteronormatividade. A heteronormatividade é uma expressão usada para definir comportamentos, discursos e concepções baseada num falso padrão social de normalidade, a partir da conduta heterossexual. Ou seja, essa tal heteronormatividade, ela vai definir o que é normal e o que é anormal, sendo que o normal está sempre baseado na heterossexualidade. Vamos falar um pouco sobre a diversidade de orientação sexual. Nós já vimos que a orientação sexual é a capacidade de ter atração afetiva, emocional ou sexual por outras pessoas, independente do gênero. A diversidade de orientação sexual pode ocorrer por pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto ou por diversos tipos de gênero. Segue agora alguns tipos de orientação sexual mais comuns. Temos o assexual, são pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero. Temos também o bissexual, pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com os dois gêneros. Temos o pansexual, são pessoas que se envolvem afetivamente e sexualmente, independente da identidade de gênero. Temos também o heterossexual, pessoas que se sentem atraídas emocionalmente e ou sexualmente por indivíduos do gênero oposto. Temos o homossexual, que são pessoas que se sentem atraídas emocionalmente e ou sexualmente por indivíduos do mesmo gênero. Dentro da orientação sexual, existe também a diversidade de orientação sexual das pessoas trans. Nas pessoas trans, podem ter a orientação sexual heterossexual ou homossexual, por exemplo. Vejamos, o homem trans. Aquele que se percebe do gênero masculino, apesar de biologicamente ter nascido com características ditas femininas, este pode se relacionar com homens gays ou com mulheres ou com outras designações. A mulher trans, por exemplo, aquela que se identifica como mulher, mesmo tendo nascido com características ditas masculinas, pode se relacionar com mulheres lésbicas ou homens ou outras designações. Então, pessoal, chegamos ao fim de nosso tema de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que em breve teremos mais novidades.